Então voltamos, pessoal, nossa aula 11. Então a primeira coisa que nós fazemos é vir aqui em arquivo, salvar como e mudar da aula 10 para a aula 11, né? E com o nome de vocês aqui na frente e salvar, tá? Nessa aula agora nós vamos aprender a criar uma planta baixa, tá, do projeto para que depois a gente possa detalhar ela, tá? Então aqui nessa primeira aba de mapa de projeto nós temos, que nem foi explicado na aula 2, se eu não me engano, a gente já tem aí, a gente tem basicamente a nossa área de trabalho. Então ali é um universo, a gente pode criar um mundo dentro desse mapa aqui de projeto. Então tudo que eu tiver desenhado, modelado, vai ter nessa mapa de projeto, tá? Mas agora, as partes que nós precisamos extrair detalhamentos, nós vamos organizando isso em vistas. Então, por exemplo, de uma planta baixa, por exemplo, da planta térreo, eu posso ter elas em várias escalas. Então, eu quero uma planta baixa com o mesmo desenho, com as mesmas informações. Eu quero uma planta baixa sem mobiliário, numa escala de 1/50. Com mobiliário na escala de 1/25. Eu quero somente de cobertura numa escala de 1/100 e somente do detalhamento do telhado numa escala de 1/25. Então é o mesmo modelo, é o mesmo desenho, só que muda a escala, muda a representação gráfica e muda as informações que eu tenho em cada um desses projetos. Então, para a gente não precisar ficar desenhando e duplicando desenhos, a gente tem um modelo só e desse modelo a gente extrai um monte de desenhos, tá? Então aqui nessas abas aqui do mapa de projeto a gente tem o nosso modelo. Então o modelo que a gente tem modelado no nosso piso pavimento térreo, que nós temos modelado no nosso pavimento cobertura, e aqui nós temos também os nossos cortes, os nossos modelos de corte, nossos modelos de 3D, as perspectivas. Eu posso tirar aqui o nosso corte, esse aqui é a nossa perspectiva, ó, nosso modelo 3D. E daqui nós podemos extrair um monte de coisa, tá? Então, agora que a gente já tem o nosso modelo já mais completinho, com bastante mais rico de informações, nós podemos começar a extrair desenhos deles. Então a gente vai aqui, por exemplo, na planta do térreo e a gente pode extrair plantas baixas desse térreo, tá? Em que escala? Vamos começar. Para extrair os desenhos, primeiro a gente precisa mexer nesses itens aqui de baixo, ó. Que aqui embaixo nós temos algumas configurações que nos auxiliam no resultado final que nós queremos desse desenho. Então nós queremos, no caso vou colocar uma escala de 1/50, podemos mudar aqui a escala 1/100, pode ver que o detalhamento já muda automático. Então eu vou colocar numa escala de 1/50, vou colocar que eu vou ter a minha paleta de elementos, de visualizações de layers aqui, ó, que são as layers ligada, iluminação, forro, divisória e tal. Eu vou desligar o meu forro, tá? Vou dar um OK. E aqui nessa aba aqui, basicamente eu vou deixar aqui personalizado que eu vou desligar o meu forro. Vou deixar aqui, na verdade, em planta legal aqui, ó. Projeto legal planta. E vou dar um OK, tá? Outra coisa que a gente vai ter aqui é o modelo completo, tá? Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui apenas núcleo, ele tira tudo que não é detalhamento mais fino do nosso projeto. Então eu vou colocar aqui modelo completo, pode ver que ele aparece aqui as bordas da minha janela e por diante. Aqui as minhas penas, ou seja, como é que eu represento? Sabe quando você desenha com a lapiseira e você vai representar uma porta à vista, o que tem menos ênfase num corte fica numa lapiseira, numa layer de lapiseira ou num grafite de lapiseira mais fino, e o que você quer dar maior ênfase, por exemplo, de estrutura de corte, ele tem uma lapiseira mais grossa, uma 0,9, uma 0,7 ou até 0,12 às vezes. Você vai controlar isso por aqui, pelas suas canetas. Então aqui já tem algumas canetas configuradas de acordo com a escala que você está usando. Então no caso a gente está usando uma escala 1/50, a gente vai trocar aqui para 1/50 e pode ver que ele deixa numa escala ele fica mais escuro, né? Fica
pretos, aqui fica preto alguns mobiliários, e também as nossas paletas aqui dentro ficam também pretas, tá? Uma coisa que quando a gente aproxima, a gente não vê diferença de espessura. Por quê? Porque no meu caso aqui, quando eu venho aqui em visualização, opções de visualização da tela, eu tenho uma opção aqui que está desabilitada, que seria espessuras reais da linha. Ela está desabilitada. O que quer dizer? Todas as linhas estão na mesma espessura. Se eu ligar essa opção aqui em visualização, opções de visualização, e deixar ligada a espessura real da linha, ele aparece a espessura real. Então já aparece uma espessura da linha mais grossa nas paredes, comparada das portas, dos mobiliários também mais fina, comparado aos das janelas e das paredes, tá? Então, deixem habilitada, por quê? Por mais que isso aqui não esteja habilitado, quando for imprimir, vai imprimir com as layers na espessura que vocês têm do objeto, independente se essa visualização aqui está ligada ou não, tá? Então, durante o desenho é interessante a gente já deixar ele ligado para facilitar a visualização do resultado final. Só tem uma questão que às vezes você tem precisa ter uma precisão do canto da parede ou coisa assim. Quando você tem uma linha muito espessa, você não consegue ter uma noção de onde que é realmente o meio dela. Então, às vezes é interessante deixar desligada essa opção quando você precisa de muita precisão, tá? Mas nesse caso aqui está resolvido. Geralmente, para uma planta baixa também, a gente pode deixar os mobiliários numa tonalidade mais clara, tá? Então, para isso, a gente pode usar aqui uma sobreposição, por exemplo, de projeto legal. E aí ele deixa aqui, peraí, eu vou colocar aqui sobreposição, estudo preliminar, e ele já deixa os mobiliários uma layer mais cinza e também preenche as nossas paredes, por exemplo, com uma achura inteira, por exemplo, né? Mas às vezes vocês não querem mudar individual, então eu vou colocar sem sobreposição, e se a gente quiser a gente pode selecionar o item aqui, tá? Ou vir aqui, ó, em objeto, apertar o Ctrl A e ele seleciona todos os objetos, tá? Isso aqui é interessante para nós. A gente pode pegar, então, selecionar o objeto, vir aqui, ó, clicar em cima de ferramenta de objeto. Opa, a Siri. Então seleciona um objeto, vem aqui, clica na ferramenta de objeto aqui do modelagem e aperta Ctrl A. E aí ele seleciona todas as famílias que estão relacionadas, ou todos os objetos que são objetos ou que estão relacionados às ferramentas de objeto. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, e selecionar a parede e apertar Ctrl A, ele seleciona todas as paredes, tá? Se eu não selecionar nada e apertar Ctrl A, ele seleciona tudo que eu tenho no meu modelo e deixa selecionado. Então a gente vai clicar aqui em objeto, apertar Ctrl A, e agora aqui, ó, em planta e corte, a gente vai clicar nele e a gente pode trocar a representação desse objeto, a visualização dele. E aqui em caneta de linha de corte, superfície em corte, ó, ou símbolo, a gente vai deixar aqui a sobreposição da caneta do objeto. A gente vai colocar sobrepor canetas do objeto. E nós vamos mudar a caneta do símbolo aqui, ó. Vai clicar em cima desse objeto e vai colocar aqui um cinza mais claro, ó. E aí depois eu posso clicar aqui fora do meu desenho, vou dar um ESC, e aí todos os meus objetos ficam um cinzinha claro. Isso fica mais interessante para nós, por quê? Porque daí a gente dá ênfase no que é mais importante para nós, que é a estrutura, janelas e aí por diante, tá? Então a gente vai deixar desse jeito. Outra coisa que vale a pena a gente conferir, que é, olha só, esse símbolo de janela aqui. A gente pode modificar esses símbolos de janela. Então a gente pode vir aqui, ó, selecionar a ferramenta de janela, apertar Ctrl A e selecionar todas as janelas. E agora, aqui, ó, aqui em diálogo de definições, nós vamos clicar nesse diálogo de definições, vir aqui em estilo de marcador, marcador de cota,
E a gente pode escolher outro tipo de marcador. A gente pode colocar o marcador selo janela, que daí ele muda, ó. Se a gente for aqui, a gente vê que ele mudou, colocou tipo um quadradinho aqui. A gente pode também colocar marcador básico, vão, clarabóia, ou marcador básico aqui, ele fica o marcador básico. Então é 1 por 0,50, janela 34, tá? Ah, mas eu não quero essa janela 34, então eu posso colocar aqui definições de marcador, substituir esse por um x, então fica um xzinho, vou colocar em x minúsculo, tá? Por um x, e aí fica 1 por 50. E aqui onde está janela, eu também quero tirar essa janela, essa opção aqui de janela. Então eu posso colocar aqui texto do marcador. Vamos ver se a gente consegue tirar essa opção aqui, definições do marcador. Altura do peitoril, vou colocar aqui, em vez dessa opção aqui do separador, eu vou colocar um P e colocar dois pontinhos. E daí ele fica 2 pontinhos, P, e daí o peitoril, tá? Então, janela 1 por 50, peitoril 1,60, tá? Outra coisa aqui, definições da janela, definições de planta em corte. Vamos ver aqui marcador, se tem alguma outra opção. Aqui tá bom, dessa forma fica interessante. Só estilo do marcador, a gente vai trocar a altura da letra aqui. A gente vai colocar aqui uma altura de 1,50, 1,0, 2,5 aqui, tá? Que daí ele fica uma dimensão, uma letra menor aqui em vez de 2 centímetros. Vamos colocar centralizado e dar um OK. Ó, ele mudou todas as janelas e agora fica um pouquinho melhor a nossa visualização das nossas janelas, ó. A gente vai fazer isso também com as portas. Então eu vou vir aqui, selecionar as portas, tá? Aqui, selecionar a ferramenta porta, apertar Ctrl A, vir aqui em definições das portas, tá? E agora aqui em estilo do marcador, eu vou, marcador de cota, desculpa, eu venho aqui e vou colocar marcador básico clarabóia, ou posso colocar sem marcador também, mas nesse caso a gente vai colocar aqui marcador 26, deixa eu ver se tem alguma outra opção. Vamos deixar esse 26, agora eu vou ensinar vocês a tirar essa bolinha e esse risco daqui, ou às vezes deixar a bolinha, tá? A gente vai vir aqui agora, deixar o marcador P26, alterar o estilo do marcador aqui, colocar a letra aqui 1,5, tá? Ele diminui a letra. Agora a gente vem em símbolo do marcador, vamos pegar aqui cabeça do marcador, vamos tirar ela. E aqui onde tem linha de extensão a gente vai tirar também, tá? Então, na primeira opção de geometria de um marcador, a gente tirou a cabeça do marcador e tirou a linha de extensão, tá? Posição do dimensão, a gente vai colocar aqui em 6, tá? Em vez de 12. E aí, ele aproximou, desculpa. A gente vai deixar 12, aqui pode ser. E aqui a gente vai colocar a opção da posição do marcador, a gente vai deixar também 6. E aí ele vai baixar aqui, vai ficar mais próximo, tá? Deixa eu ver se em planta baixa aparece melhor aqui. Não, continua. Agora no próximo item aqui, ó, conteúdo, a gente pode clicar nessa seta para frente aqui e colocar, manter o mostrar ID ou tirar o ID. E aí fica um pouquinho mais fácil. Um pouquinho para frente. E agora, ó, tá vendo que aqui, ó, nessa opção de conteúdo e dimensão tem uma estilo dimensão linha dupla? A gente pode colocar linha simples e aí aparece 80 por 2,10. E aqui onde está a orientação, ele está alinhar com o eixo do marcador. A gente vai colocar perpendicular ao eixo do marcador. E aí ele fica na horizontal, tá? Vou dar um OK. E agora, ó, nossas janelas ficam aqui. Só que observe que a nossa porta está aqui e a nossa marcação ela está bem longe da nossa porta. Então a gente aperta Ctrl T novamente. E aí aqui onde tem o símbolo do marcador, a gente vai mudar aqui, ó, no começo, no geometria do marcador, em vez de colocar a posição 12, a gente vai colocar a posição 0. E aí ele aproxima esse item aqui mais próximo da porta, tá? Eu vou dar um Ctrl T novamente e aqui em vez de
posição do marcador em vez de 6, eu também vou dar um 0. E aí ele fica agora meio que centralizado, ó. Então fica perto da porta, fica no vão da porta, fica um pouquinho melhor a nossa marcação, tá? Beleza. O que está faltando aqui ainda? Está faltando os ambientes, o nome dos ambientes, tá? Então a gente pode, a gente já modificou todos esses itens e na próxima aula a gente vai colocar o nome dos ambientes. Mas tem uma coisa que eu quero fazer com vocês antes. A gente já fez todas essas modificações, tá? E se eu modificar, para eu guardar essas modificações, essa aqui é uma planta baixa. Vale a pena a gente pegar e salvar essa prancha como um modelo de vista padrão, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em mapa de vista, vir aqui em salvar vista atual. E agora essa vista atual nós vamos mudar o nome, vamos colocar personalizado e vamos colocar planta baixa, tá? Então vai ficar uma planta baixa. E vamos colocar planta baixa geral, tá? Pode ser geral. E criar, tá? Ele tá na escala de 1/50, tá seguindo todas as nossas referências que nós mudamos aqui. E observe que aqui agora no nosso mapa de projeto tem um negócio chamado planta baixa. Tem uma vista chamada planta baixa. O que acontece? Por que a gente faz isso? Porque desse desenho que nós temos lá, nossa planta, nosso 3D, nós temos aqui uma referência. Se eu pegar aqui no 3D e agora vir aqui e no meu mapa de projetos e clicar em pavimento térreo, ele volta a todas as configurações antigas. Ó, fica lá as layers, fica colorido, fica aparecendo forro. E para eu não precisar modificar tudo de novo, eu já crio uma configuração básica. Então eu posso vir aqui, ó, em mapa de vistas, clicar em planta baixa geral e aí ele volta todas as configurações, o cinzinha, a referência das layers, o forro ficou sumido, tá? Então isso é importante para nós. Então a gente já criou nosso desenho da planta baixa aqui. Eu posso vir aqui em projeto, estudo preliminar e deletar essas aqui, ó, apagar essa planta baixa aqui, apagar tudo, apagar elevações, tá? Apagar implantação. E agora aqui em estudo preliminar eu vou selecionar isso aqui e arrastar para dentro da pasta estudo preliminar essa planta baixa. Agora a nossa planta baixa tem uma pastinha, ela está dentro da nossa pasta de estudo preliminar. Todas as nossas pranchas, os nossos desenhos de estudo preliminar que a gente configurou vai estar aqui dentro dessa pasta. A gente vai carregar aqui para dentro, tá bom? Então beleza, então no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos trabalhar com a continuação desse detalhamento.